Ai, glória a Deus, gente. É muito bom estar aqui, é muito bom estar com vocês aqui, ver essa família tão grande crescendo cada dia, não é? Isso é maravilhoso. E que o Senhor me dê graça. Amém? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Do versículo 14 ao versículo 16. Obrigado, Igor. Todo mundo achou? Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Assim, nesse período que nós estamos passando de jejum, nós temos visto assim que Deus tem falado conosco, né, sobre o nosso chamado como comunidade e também assim como indivíduos, né, no meio da sociedade e no meio que a gente vive também, na nossa família, na nossa vizinhança, né? E nós não estamos aqui simplesmente para buscar os nossos sonhos, para resolver as nossas coisas, os nossos negócios, mas a maneira como nós vivemos, ela impacta as pessoas, ela atinge as pessoas ao nosso redor. Somos como uma lanterna no meio da escuridão. No lugar escuro, se você acender um fósforo, todo mundo vai ver esse fósforo. E esse fósforo vai dissipar as trevas ao redor dele. Então, a gente está em evidência, como o bom perfume de Cristo, que nós somos, nós estamos sempre em evidência. Nós podemos pensar na nossa vida e nas nossas atitudes, no nosso propósito, como um perfume. É interessante essa questão de aroma, né, de perfume, né? A Nicole trabalha com aromaterapia, é interessante, né, Nicole, essa questão do aroma, do cheiro, como que isso nos atinge, né? Ele nos remete, por exemplo, se você tem hora que a gente sente um cheiro, a gente fala assim, ó, nossa, lembrei da casa da minha avó. Cheiro da casa da minha avó. Nossa, a comida da minha mãe, não é? Tem aromas assim que remetem a gente a tão boas lembranças, né? Se eu fechar o olho aqui agora e voltar no tempo, eu me lembro, quando a gente ia chegando da escola, e a minha casa ficava bem na frente da rua, assim, e quando a gente ia ficando perto, eu já ia sentindo o cheiro do bife e do fubá torrado, farinha de fubá torrado que a minha mãe fazia. A gente até apressava o passo, porque aquele cheiro era bom demais que a gente ia sentindo, né? Então, o aroma, o perfume, ele nos remete a boas lembranças, né? Mas existem também cheiros que nos levam a lembranças ruins. E, às vezes, quando a gente sente esse cheiro ruim, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Não é? A gente tampa o nariz, porque a gente não quer sentir esse cheiro, porque a gente não quer que esse cheiro nos remeta a lembranças ruins. Não é? Então, essa questão do aroma, do perfume, ela é muito interessante. E é uma coisa interessante, assim, olha, todo mundo aqui nós passamos a pandemia, né? Acho que todo mundo aqui teve Covid, né? Eu tive 3 vezes. Quem aqui, na época da pandemia, e teve Covid, perdeu o olfato? É terrível, não é? A gente não ter a referência do cheiro bom e do cheiro ruim, do que é bom e do que é ruim. Não é? A gente perder essa referência é horrível. E a gente já sabe que um cheiro bom é algo bom para se consumir. Né? Se você pega uma comida cheirosa ali, você sabe, eu quero comer. Mas, às vezes, a gente abre uma vasilha, está aquele cheiro de azedo, aquele cheiro de estragado, você já sabe, olha, isso não é para comer.
Então, o bom aroma é para ser consumido. O que é ruim, geralmente, exceto alguns alimentos, né? Por exemplo, tem gente que fala que não gosta de marolo, né? Fala que marolo fede. Eu amo o cheiro de marolo, porque eu amo marolo. Jaca, né? Mas, geralmente, os cheiros bons nos remetem a coisas boas, nos remetem a lembranças boas, nos dão vontade de comer, nos dão vontade de estar ali, né, consumindo aquilo. E cheiros ruins nos afastam. Os aromas demonstram a pureza e a natureza das coisas. Gente, isso aqui, ó, ainda aqui, tudo analógico aqui, ó, o caderninho vai virando as páginas. Geralmente, não é aqui. O apóstolo Paulo ele diz que Cristo tem um perfume, e essa fragrância causa o conhecimento da natureza e essência de Jesus no mundo. Somos nós, a igreja, nós é que somos esse aroma, essa fragrância que atrai, que leva, que espalha o bom perfume de Cristo. Paulo não diz assim, olha, vocês têm um bom perfume, ou vocês podem exalar um perfume. Ele diz, vocês são o bom perfume. Nós, a igreja, somos o bom perfume. Se Cristo habita em nós, nós vamos exalar o perfume dele. Amém? E ele pergunta, assim, quem é que sente esse perfume? Quem Paulo diz que sente esse perfume? São só os salvos? São só os cristãos que sentem esse perfume? Não. Paulo diz que todos sentem esse perfume. Tanto os salvos como os não salvos. Eles sentem esse aroma, esse perfume de Cristo em nós. A diferença é que uns aceitam, chegam a esse perfume, são atraídos por esse perfume, pelo perfume de Cristo. Outros, quando sentem esse perfume, rejeitam. É como se fosse um cheiro de carniça. Não querem ficar perto. Mas os que são salvos, os que têm Jesus e exalam esse bom perfume, eles são atraídos a esse perfume, não é? Não existe uma fé que fique escondida. É como o aroma do perfume derramado sobre Jesus na casa de Simão. Lá em Marcos 14, fala, né, quando Jesus estava na casa de Simão, Maria chegou e derramou um perfume na cabeça dele. É muito interessante, porque isso foi uma extravagância que ela fez. Esse perfume, esse vaso de alabastro, o alabastro, ele é um mármore translúcido. É caro, sabe, é caro. O perfume dentro desse vaso, esse vaso ele era assim, parecia uma botijinha, ele gordinho embaixo, com um gargalo assim, compridinho assim para cima, sabe? E ele cabia ali dentro mais ou menos 300 ml desse nardo. Esse nardo vinha do Himalaia. Era muito caro, era de uma planta lá do Himalaia. Então, isso que a Maria tinha, essa mulher tinha, era uma riqueza muito grande. Era algo de muito valor. A gente vê assim, os olhinhos lá da Nicole. A Nicole está na Berlinda. Né? Você vê que vem aqueles olhinhos, eles são pouquinhos. E são caros. São caros porque eles têm um poder, eles têm um benefício. Né? E agora você imagina 300 ml. Para você ter uma noção, sabe aquele sachêzinho de molho que a gente compra? 300 ml, mais ou menos. Agora você imagina ela derramando isso na cabeça de Jesus. Um perfume concentrado, um perfume caro, concentrado. Imagina o perfume que nos exalou nessa casa, gente. Imagina como essa casa ficou cheia do perfume. Mas ali nós vemos bem claro a reação das pessoas. Os que sentiram o perfume, Jesus sentiu aquele perfume, um perfume da extravagância dela, do amor dela, porque ela deu algo que poderia estar guardando para a sua aposentadoria, ou para o seu casamento. Era o que ela tinha de mais valor. Mas ela encontrou algo de maior valor. Ela encontrou a pérola de maior valor. Ela encontrou o tesouro de maior valor. E, de repente, aquele vaso de alabastro ali, aquele perfume,
estava diante de alguém que era mais valioso que ele. E ela derramou aquele perfume. E Jesus, ele ficou tão assim, emocionado, né, com aquela atitude dela, que ele falou, olha, onde quer que esse evangelho for pregado, e esse fato vai ser contado. Mas ali também tinham aqueles que olharam para esse perfume e sentiram o cheiro de morte. Olha, isso aqui, vamos vender e dar para os pobres. Para que está desperdiçando esse perfume? Não é? E, às vezes, para o mundo, muitas vezes, a nossa vida é um desperdício. A nossa vida aos pés do Senhor, o nosso perfume ao Senhor, é um desperdício. Porque, mas para que você vai dar seu tempo para Deus, dar seu tempo na igreja? Para que você vai evangelizar? Né? Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai fazer algo mais produtivo, não é? Mas para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? E é uma coisa interessante nessa questão do perfume, que ali, Maria, Jesus disse que ela estava ungindo ele para a morte, ela estava preparando ele para a morte. E aquele perfume ficou impregnado em Jesus. Um perfume desse, gente, não sai da noite para o dia. Ele fica dias no corpo da pessoa. É igual, às vezes, até quando você tem um bom perfume, que você usa uma roupa e você deixa ela no guarda-roupa, passa tempo, você vai usar, a roupa está com perfume, não é? Agora, você imagina esse perfume em Jesus. Esse nardo ali, impregnado nele ali. Quem sentiu esse perfume? Foram só as pessoas ali na sala? Vocês já pensaram que os algozes dele, enquanto chicoteavam ele, sentiam o perfume? Aqueles que cuspiam nele, sentiam o perfume? Lá na cruz, aquele cheiro de sangue pisado, aquele cheiro de morte, né? Tinham ladrões ali, crucificados, aquele cheiro de morte, mas Jesus exalava perfume. Porque aquele perfume ainda estava nele. E Maria também exalava perfume, porque quem derrama também é tocado, né, pelo perfume, também exala o perfume. As pessoas ali estavam sentindo e sendo tocadas pela morte ali, mas Jesus e Maria exalavam perfume. Amém? Nossas ações, nossas palavras, nossa maneira de viver, de se relacionar, não é apenas uma figura da nossa própria realidade. Elas falam de Cristo. Pelo menos deveria ser assim. Se Jesus vive em nós, tudo em nós deveria falar dele, exalar o perfume dele. Mas muitos de nós caminham tentando fazer de nossas próprias conquistas e vitórias um bom perfume para as pessoas ao nosso redor. Queremos ser conhecidos pelas nossas forças, pela nossa história, pelas nossas qualidades. Paulo diz que o perfume que exala por meio de nossas vidas não é a nossa própria essência. Cristo exala o seu próprio perfume por meio de nós. Não há nada que a gente possa fazer por nós mesmos para exalar esse perfume. Nós podemos comprar um balde de perfume, derramar, mas nós não vamos exalar o perfume de Cristo. Porque esse perfume, ele é exalado pelo conhecimento de Cristo. Amém? Temos que aproveitar todas as oportunidades de nossas vidas, as boas e as ruins. Lá em Cantares, no capítulo 4, versículo 16, se vocês quiserem abrir aí. Desperta, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, espalha a fragrância dele, que o meu amado entre no seu jardim e coma os seus frutos deliciosos. Escrevi, nem eu li. E coma os seus frutos deliciosos. A Sulamita, depois de uma tentativa fracassada, né, de se entregar ao seu amado, ela convoca os ventos norte e os ventos sul.
Os ventos sul falam das dificuldades, dos sofrimentos, das tristezas, não é? E o vento norte fala das alegrias, da prosperidade, da saúde, das coisas boas. E ela convoca tanto o bom como o ruim, o vento norte e o vento sul, os que trazem as coisas boas e os que trazem as dificuldades. Venham, porque ela queria ali que todo o amor dela fosse manifestado. Ela queria exalar um perfume para o amado dela. E é isso que nós temos que aprender a fazer na nossa vida. Exalar o perfume de Cristo em qualquer situação. Toda e qualquer situação é motivo para que o perfume de Cristo seja exalado. Assim, como em toda a Bíblia, o Senhor é mostrado como agricultor que planta e cuida do seu jardim. O desejo da Sulamita deve ser o nosso, que a obra de Cristo em nós seja sentida por todos, em todas as circunstâncias e situações da nossa vida. É interessante uma coisa assim que a gente não percebe, mas as pessoas nos observam. Sabe, nós estamos num grande Big Brother. A gente não percebe isso, mas as pessoas nos observam. E outra, as pessoas nos leem. Eu vou contar um caso para vocês que quando eu estava anotando essas coisas aqui, me veio à memória esse caso, faz muito tempo essa experiência, mas eu falei, se Deus trouxe a minha memória, é porque deve ser contado hoje. O Web ainda não tinha nascido, eu tinha só os 3 filhos maiores, eu morava lá no Jardim Andere. E a minha maneira de falar com as crianças era tudo assim, tudo nos gritos. Fulano, ciclano, você quer, porque você vai apanhar, porque você vai ficar de castigo, você quer, desce daí, tudo gritado. E, na época, a gente fazia um curso na comunidade S8, lá no Rio de Janeiro. E lá eu aprendi sobre as gritarias que são obras da carne e a mansidão que é o fruto do Espírito. E eu voltei e falei, não, eu vou mudar isso na minha vida. Acabou a gritaria, não tem esse negócio mais de ficar gritando dentro de casa, gritando com o filho. Acabou. E ficou aquele silêncio. Passados uns dias, a minha vizinha chegou. Eu encontrei minha vizinha e, olha, eu já tinha falado de Jesus para ela. Mas ela ainda não tinha entendido, né, ser chegado. Aí, ela vizinha do lado da minha casa. Aí, saí no portão e encontrei. Nossa, você está em casa? Falei, estou. Pensei que você estava viajando, porque eu não estou escutando mais você gritar com as crianças. Pensa. Aí, a ficha cai. Eu não estou dentro da minha casa sozinha. O que eu faço dentro da minha casa também é observado pelos que estão em volta. Onde eu vou, e é uma coisa interessante que as pessoas nos leem. Hoje eu estava ouvindo o Eide pregando de manhã, e ele falou uma coisa que calhou bem aqui, que é uma música do Fruto Sagrado, que fala assim, o que a gente faz fala muito mais do que só falar. E é interessante que até os nossos filhos nos leem. Entendeu? Que às vezes a gente fala muito para os filhos, né? Fala, porque não sei o quê, faz isso, não sei o quê, porque você... Mas os nossos filhos, eles nos leem além das nossas palavras. Uma vez o Eide me falou assim, mãe, você me ensinou muito mais quando você não falava comigo do que quando você falava. Então, a gente tem que entender isso, que as nossas ações, elas falam e as pessoas leem. E nós temos que perceber assim, que perfume nós estamos exalando. O perfume da carne ou do Espírito? É o perfume de Cristo que nós estamos exalando? Que nós estamos fazendo? Não é? Porque a gente não está isolado no mundo. Nós vivemos em comunidade, vivemos em sociedade. Às vezes, eu chego no portão da minha casa, minha vizinha do outro lado, ela já vira assim, você está indo para a igreja? Ela me observa. Ela sabe o dia que eu vou para a igreja. Entendeu? Então, assim, a gente acha que as pessoas não estão nos vendo. Né? Eu estou na minha casa, eu faço o que eu quiser, eu falo o que eu quiser. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, ninguém paga minhas contas. Mas o que nós estamos refletindo nas pessoas? Porque o perfume que nós exalamos vai atrair ou repelir as pessoas. Né?
Se é o perfume de Cristo, as pessoas vão ser atraídas. Vocês já viram aquelas que tem pessoas que parecem tanto com Jesus, que a gente tem vontade de ficar perto delas? Vocês já viram isso? Que tem pessoas assim que te dá uma vontade de ficar sentado perto dela, ou escutando o que ela fala. Eu conheci algumas pessoas assim na minha vida, e era delicioso sentar perto delas e ouvir. E hoje eu ainda estava lembrando de uma história que eu ouvi, eu não sei direito a história inteira, mas um resumo da história, era mais ou menos assim, que uns evangelistas foram evangelizar uma tribo na selva. E quando eles chegaram lá, eles começaram a falar de Jesus para essa tribo. E eles responderam para ele assim: mas esse Jesus já esteve aqui. Ele já esteve aqui. Ele já comeu com a gente. Ele já morou aqui com a gente. E eles ficaram assim: mas como, gente? Que Jesus veio, né, e estava aqui. Mas ele falou assim: era o John. Aí eles entenderam que era um missionário que tinha ido antes deles. Ele exalava tanto o perfume de Cristo, que quando eles falaram, eles já acharam que era Jesus, que era ele, que Jesus já tinha passado ali. Porque ele exalava a vida de Cristo. Sabe? Então, que perfume nós estamos exalando, né? Se estivermos passando fome, que seja Cristo sentido por todos. Se estivermos ganhando popularidade, que Cristo seja sentido por todos. Se estivermos sofrendo perseguição, que Cristo seja sentido por todos. Se estivermos prosperando, que Cristo seja sentido por todos. O nome de Cristo em nossas testas, estampado pelo Espírito Santo, não nos deixa passar desapercebidos no mundo. Todos sentem seu perfume. Lá em Cantares, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: suave é a fragrância dos teus perfumes. Teu nome é como o perfume que se derrama. O nome de Jesus é assim. O nome dele é doce. É como um perfume que se derrama. Se a gente for até assim fazer uma analogia, né, com aqueles ventos lá da Sulamita e os ventos do Pentecoste, né, mesmo que não tenha assim, uma coisa a ver com a outra, mas fazendo uma analogia, a gente vê que os discípulos ali, quando eles estavam esperando, né, que Jesus mandou que eles esperassem, eles tinham tomado uma decisão de morrer por Cristo. Se tiver que morrer, morreremos. Se for para viver, vamos viver, mas a nossa vida é tua, Senhor. Eles já estavam mortos com Cristo. Então, quando veio o vento e soprou aquele vento sobre eles, a fragrância de Cristo começou a ser exalada. Eles passaram a ser tochas vivas. Assim, por onde eles passavam, eles iluminavam e eles exalavam perfume. Por onde eles iam, a obra de Cristo acontecia, o nome de Cristo era conhecido, as pessoas eram evangelizadas, tinham suas vidas transformadas, porque eles quebraram o vaso. Quando Maria quebrou aquele vaso, ela não quebrou só o vaso, ela quebrou seu coração. Ela derramou seu coração, ela se deu por inteiro para Jesus. E quando nós nos quebramos também diante do Senhor, nos entregamos por inteiro e falamos: Senhor, não mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Era isso que Paulo falava: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por isso ele podia dizer: sei estar na fartura como sei estar na pobreza, na falta. Ele sabia estar em qualquer situação, porque em qualquer situação ele exalava o perfume de Cristo. Porque era Cristo quem vivia nele. Somos o perfume de Cristo, queira nós entendamos isso ou não. O mundo está testemunhando a história de Deus sendo escrita nas linhas das nossas vidas. E nós não podemos nos esconder ou deixar de exalar esse aroma. Não tem como. Não tem como botar uma tampa, não tem como botar um invólucro e falar assim: não vou exalar. Não, Jesus, você vai ficar aqui dentro e eu não vou exalar. Não adianta. Se Cristo vive em nós, nós exalamos esse perfume.
Em Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 2, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Jesus foi uma oferta de aroma suave. Por isso, exala perfume. Deus se agradou do perfume. Quando Jesus morreu ali na cruz, o cheiro que subiu foi cheiro agradável ao Senhor. E quando nós também morremos com Cristo e recebemos a nova vida dele, e passamos a viver com ele, viver a vida dele em nós, nós também somos um bom cheiro para Deus, um bom perfume de Cristo para Deus. Que nós possamos ser seus imitadores, sejamos perfumes soprados pelo vento do Espírito, para onde quer que Ele deseje, em qualquer circunstância, vivendo para a glória de Deus. Eu quero te convidar nessa noite assim, a fechar seus olhos. E assim, se você quiser, nessa noite, se derramar na presença do Senhor, como aquele vaso quebrado, na presença de Deus, entregar tudo ao Senhor, entregar seu coração ao Senhor, dizer para Ele, Senhor, se for para viver eu vivo, se for para morrer eu morro, mas eu quero, Senhor, exalar o Teu perfume. Eu quero, Senhor, que a Tua vida seja percebida através de mim. Eu quero que as pessoas, Senhor, possam sentir o Teu perfume através da minha vida. Eu não quero ser alguém que exala um fedor, ou um cheiro ruim, um cheiro de morte, mas eu quero exalar o Teu bom perfume, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que Tu morreste por nós naquela cruz. Tu derramaste a Tua vida como sacrifício de aroma suave. E Tu ressuscitaste. E Tu fizeste morada em nós. Nós somos o Teu bom perfume, Senhor. Senhor, vem fazer, Senhor, com que esse perfume seja exalado através de nós. Nos ajude no nosso dia a dia, Senhor, a fazermos as coisas de maneira, Senhor, levarmos a nossa vida de maneira, Senhor, que agrade a Ti. Que o Senhor sinta o nosso perfume. Nós não queremos andar, Senhor, de qualquer maneira. Nós não queremos que a nossa vida seja vista de qualquer maneira, Senhor. Mas nós queremos que quando as pessoas olharem para nós, Senhor, elas vejam a Ti. Elas desejem estar perto da gente, porque o cheiro vai ser agradável. Que as pessoas desejem, Senhor, conversar com a gente, porque o que vai sair da nossa boca, Senhor, vai ser vida. Vai ser coisa que vai engrandecer o Teu nome. Senhor amado, transforma-nos dia a dia, Senhor, cada vez mais, Senhor, parecidos contigo. Que cada dia, Senhor, nós possamos mais e mais exalar o Teu perfume. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Parte dessa declaração, desse sentimento da Sulamita e dos discípulos reunidos é a decisão de não segurar nada, de não ter decisões que sejam meias verdades, de não simplesmente querer amar a Deus com aquilo que sobra ou viver mais ou menos um cristianismo, um evangelho. A Sulamita, naquele momento ali, a declaração: venha ventos do norte, venha ventos do sul, sopre sobre o meu jardim. É realmente um bom paralelo para
igreja reunida, esperando pelo sopro divino do Espírito Santo. Como declaração, como clamor, como oração: Senhor, já não tenho mais nada que seja meu, já não tenho mais nada para guardar, já não tenho mais nada que eu queira viver. Que venha prosperidade, que venha alegria, que venha influência, que venha grandeza. Mas se o Senhor quiser também, Senhor, que venha perseguições, que venha escassez, que venha fome. Mas não permita que o meu coração seja guardado num frasco sem nunca ser derramado. Não deixe que as nossas vidas sejam privadas e mantidas para nós mesmos, como se elas fossem mais valorosas num frasco, guardadas. O valor da tua obra na nossa vida, Jesus, é de que o teu perfume seja derramado. O valor das nossas vidas salvas é de que ela seja totalmente derramada como uma oferta a Ti, um perfume derramado como testemunho do conhecimento de Deus, da Sua beleza, da Sua obra, da Sua majestade. Então nessa noite eu quero te desafiar, te fazer um convite, de que você tome essa decisão diante de Deus, de não segurar mais nada para você mesmo, de tomar uma decisão de seguir por completo, de viver por completo, de se entregar por completo, seja lá qual forem as consequências futuras disso. Se você tiver que perder amigos, se você tiver que passar estações difíceis, passar por dor, toma a decisão agora. Senhor, eu te entrego por inteiro, eu me derramo por inteiro, e que as circunstâncias da minha vida, que as circunstâncias ao redor dessa decisão sirvam para exalar, sirvam para espalhar, sirvam para que as pessoas ao meu redor testemunhem do teu amor em mim, da sua obra em mim, do teu Espírito Santo soprando em mim. Toma tudo que nós temos nessa noite, Jesus. Venham ventos do norte, venham ventos do sul, soprem sobre o nosso jardim. Faça com que as fragrâncias do amor de Cristo em nós exalem um bom perfume, perfume para a vida, atraindo as pessoas ao nosso redor ao conhecimento de Cristo, atraindo as pessoas ao nosso redor ao conhecimento de Deus. Muda o que tiver que mudar, Jesus, até mesmo as circunstâncias necessárias para que o frasco do nosso coração venha a ser quebrado. Não permita que o orgulho, que a arrogância, que a altivez, que o egoísmo, que a avareza, que nenhuma das obras da carne sejam como frasco duro ao redor do nosso coração. Quebra o nosso coração de pedra. Dá-nos um coração disposto a te obedecer e a viver totalmente por ti, Jesus. Exala o teu bom perfume em nossas vidas. Espírito Santo, sopra sobre essa igreja hoje, como um vento sobre um jardim perfumado. Exala o perfume de Cristo nesse bairro, nas redondezas dessa igreja, nas vizinhanças das nossas casas, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, para os nossos filhos. Que os nossos amigos sintam um bom perfume de Cristo. Espírito Santo, sopra sobre o nosso jardim. Espírito Santo, sopra sobre as nossas vidas. Que não fique nem uma só gota retida por nós,
Toma tudo que é seu. Exala o teu perfume na cidade de Varginha por meio das nossas vidas, Jesus. Faça essa oração hoje. Toma tudo de mim, Jesus, para que o seu perfume exala ao nosso redor, em nome de Jesus.